Olá, meu nome é Ana Beatriz, sou acadêmica do segundo período de Direito da Faculdade Carajás e hoje eu vou explicar para vocês sobre a escassez da água no Brasil e o aumento do custo da energia ligado aos direitos fundamentais. Antes de tudo, é importante saber que no Brasil as hidrelétricas são responsáveis por produzir aproximadamente 70% da eletricidade consumida pela população brasileira e se esse custo para gerar essa energia fica mais alto, quem usufrui dela também acaba pagando mais. Dessa forma, com a população em pleno crescimento, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ativa a bandeira preta, a tarifa de maior custo adicional, gerando uma aflição à sociedade, uma vez que os níveis de água dos reservatórios hídricos são muito baixos e os níveis de chuvas também têm diminuído. Esse afligimento advém de um princípio constitucional basilar do direito ambiental que trata da conservação do meio ambiente para que todos possam usufruir de seus benefícios e, através desse princípio, gerado por esforço de um conjunto de ações que, para ser intensificada a conscientização das populações a fim de assegurar a sobrevivência e sustentar o outro princípio constitucional, um outro princípio vital também do âmbito constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. A qualidade de vida do ser humano é rigorosamente ligada à dignidade da pessoa humana, considerando tanto o indivíduo quanto a sociedade como um todo. É completamente sólido afirmar que, levando em conta as tarefas do dia a dia, as necessidades básicas de sobrevivência de todas as pessoas e a relevância dos direitos delas, às águas e à energia, é impossível a convivência digna e saudável ausente de conflitos entre as pessoas. Segundo Alexandre Moraes, um especialista em direito constitucional e direitos humanos, que nós consultamos para o nosso estudo, a definição de dignidade humana é baseada no princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal, que é representada em duas concepções. A primeira prevê um direito individual protetivo, seja uma relação ao próprio Estado ou em relação aos demais indivíduos. Já a segunda estabelece o verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes e etc. Esse dever é também afirmado pela exigência do indivíduo respeitar a dignidade de seu semelhante, tal qual a Constituição Federal exige que lhe respeitem a própria. Portanto, é compreendido que a visão antropocêntrica do homem, mesmo sendo o único ser racional, capaz de pensar fora de seus instintos e etc., e poder modificar seu âmbito natural, continua a representar de forma errônea e com certa superioridade, não enxergando a si próprio como parte do meio ambiente, muito menos como um ser social, desvalorizando todo o âmbito social quando se há um desperdício de água e a desproteção da mesma. Olá, meu nome é Daniela Rodrigues, eu sou acadêmica de Direito da Faculdade Carajás, faço segundo período. E como a colega disse anteriormente, trazemos uma discussão sobre a escassez da água no Brasil e o aumento do custo de energia, ligado aos direitos fundamentais dos seres humanos. O Brasil enfrenta uma das maiores crises hídricas dos últimos 91 anos, e o aumento do custo de energia é uma das consequências desse fato. Tanto que em 2021 foi criada uma nova bandeira tarifária, nomeada de escassez hídrica, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa situação deriva principalmente dos impactos ambientais causados pelo desmatamento da Amazônia, do desperdício desenfreado de água na agricultura e, claro, do aquecimento global. A floresta amazônica é responsável por um ciclo de chuva que é fundamental para o sistema climático do país, que está sendo afetado pelo desmatamento da região. E o agronegócio é um dos responsáveis por esse desmatamento e ainda é responsável pelo desperdício de 72% da água que chega ao consumidor final. O aquecimento global é também um fator agravante da seca no Brasil. Um exemplo disso é que a temperatura já aumentou em 1,4 graus e tende ainda a ter um aumento de 3 a 4 graus, ocasionando a diminuição da quantidade de chuva no país. Esse aumento no custo de energia e a crise hídrica em si, a princípio, tem um impacto maior e mais precoce na população mais pobre. E o direito deve garantir, com os princípios constitucionais da dignidade humana, dos direitos fundamentais e do direito ambiental, o acesso às necessidades básicas da sobrevivência, como o direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, à água e à energia. Há ainda os direitos fundamentais, que garantem, no artigo 5º da Constituição Federal,
o direito à propriedade, atendendo também às necessidades da propriedade, bem como o acesso à energia elétrica. Concluindo, deve haver a coexistência harmônica entre a economia e o meio ambiente, pois os recursos da natureza não são inesgotáveis.